Bom dia! Começamos uma das semanas, talvez a semana mais difícil do ano e talvez uma das semanas mais difíceis e mais desafiadoras dos últimos tempos. Eu diria que de 16 a 21, 22 de março. O que é que nós temos para o agora? Vamos por partes, eu fiz várias anotações, eu vou tentar não me perder nesse céu de informações. Tem muita informação para a gente tratar, muita coisa para a gente pensar, muita coisa para refletir. Vamos começar. Antes de mais nada, tem muita gente que tem escrito para mim, assim, muita gente mandando inbox, mensagens em todos os canais da astróloga, perguntando quando é que isso vai acabar. Eu preciso dizer muito humildemente, não sei. Eu não sei quando isso vai acabar, porque isso apenas começou. A gente não tem a dimensão do fim disso e nem de que maneira isso vai se desenrolar. Esse cenário tão aterrorizante relacionado ao coronavírus e o desenrolar econômico, financeiro e político disso no mundo. A astrologia, a mitologia, com o auxílio da psicologia junguiana, pode nos ajudar a trazer sentido para o momento que nós estamos vivendo. Aliás, é por isso que a gente estuda e a gente se encanta tanto com esses saberes, porque por meio das suas histórias, das suas imagens, das suas narrativas, que moram no nosso mais profundo inconsciente, dizem que nas histórias mais malucas do inconsciente moram as verdades mais profundas, moram mesmo. Elas nos ajudam a trazer sentido para o momento que a gente está vivendo agora, tentando entender de maneira poética, por meio das histórias, o que acontece em cima e que reverbera aqui embaixo. No entanto, meus amigos, é muito importante que se diga, que é responsável que se diga, que existe uma parcela do mistério da vida que fica com o mistério da vida. No mais profundo mistério da vida, tem coisas que a gente não tem resposta. E o que a gente tem agora é um início, é o start de um grande movimento planetário. Vamos por partes. Esta semana, que vai de 16 a 22 de março, nós temos o ápice do aglomerado planetário em Capricórnio. Já venho falando isso há semanas, desde 2019, estou escrevendo isso desde 2018, para quem não sabe ainda, vou dar uma palhinha muito rapidamente. Capricórnio é o signo, o último do elemento terra, que tem a ver com o status quo, com política, com economia, com sistemas de governo e como tudo isso junto reverbera na nossa maneira de nós vivermos em sociedade. Ok? Nós temos esta semana, finalmente a partir de hoje, mais tarde um pouco, por volta do horário do almoço, a entrada da Lua no signo de Capricórnio. Então finalmente teremos a Lua, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio, sendo Saturno e Plutão os planetas maléficos, são maléficos, recebem esse nome dos antigos lá da Idade Média, porque Saturno tem a ver com a maturidade, com a seriedade, com a castração, ele é o arquétipo do velho. Então nós temos aí a questão dos velhos, nós estamos perdendo os nossos idosos para o coronavírus. E temos Plutão, que é morte e renascimento. Estamos vivendo, vamos viver agora um momento onde nós vamos morrer para lá na frente, meus amigos. Não é hora de falar disso agora. Renascer. Nós vamos renascer outros em um outro momento, com outras características. Não podemos falar sobre nada disso agora, porque isso seria irresponsável da parte de qualquer pessoa. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: mas você é astróloga, você não vê o futuro? Não, eu não sou mãe de Ná, eu não tenho bola de cristal, eu tenho algumas perspectivas por analogia, por imagem, muito estudo, porque a astrologia é muito estudo, algumas intuições bem induzidas por estudos. Então, onde é que a gente chega? Aonde a gente está agora. Então, algumas pessoas falam, você não sabe o que vai acontecer para frente? Eu não sei o que vai acontecer, da mesma maneira que os astrólogos da antiguidade sabiam que aconteceria uma grande transformação, um cataclisma, mas eles não sabiam o que aconteceria depois daquilo. É muito importante que se diga o seguinte, que como a astrologia é um processo cíclico, os planetas vão passar nos mesmos lugares novamente em outros tempos, em outros momentos, e vão startar situações similares. Só em se tratando de Plutão, e a gente está falando aqui de 5 planetas no céu hoje, só Plutão, que tem um ciclo de cerca de 250 anos, 250 anos atrás, nós vivemos a Revolução Industrial. E 250 anos a mais, a menos,
Nós vivemos a Reforma Protestante. E cá estamos nós agora com um momento arquetípico, simbólico, com um impacto similar. Só em se tratando de Plutão, ainda estamos falando dos outros planetas. Então é disso que eu estou falando, desse grande ponto de virada que ninguém pode imaginar o que é que vai acontecer, nem o astrólogo mais criativo do mundo. A sensação que eu tenho é como se eu também pudesse traçar um comparativo entre os índios assistindo a chegada das caravelas portuguesas. Há vários relatos que dizem que, como os índios, os nativos brasileiros, nunca tinham visto aquilo em alto mar, eles não sabiam definir e muitos nem conseguiram enxergar o que vinha à frente. Então a sensação que eu tenho é essa: nós estamos diante de algo que alguns negam, alguns não conseguem enxergar, outros transformam aquilo num deus, num ser mítico, uns minimizam, outros vão totalmente para o lado da ciência, das exatas e da matemática e da física e por aí vai. Então é no meio desse caos, desse caldeirão que nós estamos exatamente agora. É muito importante a gente levar em consideração o seguinte, que nós buscamos perspectivas esotéricas para compreender as coisas, mas a gente não pode estar alheio a todas as ferramentas que nós temos na atualidade, não é? De novo, a ciência, a tecnologia, a informação, a boa informação e não a fake news, pelo amor de Deus, porque isso é um desastre, isso mata vidas, isso acaba com pessoas. Então, em se tratando de perspectivas de saúde e economia, o que nós estamos vendo nos últimos dias é o seguinte: a perspectiva de que dentro dessa curva de contaminação do coronavírus, na verdade ele vem daqui para cá, na sua tela, nós estamos no começo da curva, bem no começo. E isso ainda pode durar, talvez, segundo perspectivas deles, estatísticas matemáticas, 1 mês e meio ainda, para a gente alcançar esse ápice e viver isso como imagina-se que nós brasileiros, principalmente brasileiros, estou fazendo este vídeo do Brasil, devemos viver. Economia. Estamos vivendo um momento crítico. Já se esperava um problema, uma questão relativa à recessão no mundo antes da perspectiva do coronavírus. Os economistas já estavam falando isso desde 2019. Ela é cíclica. E agora, com o coronavírus, a coisa pode piorar muito mais. Podemos ter PIB negativo, podemos ter uma série de problemas, e eu não vou entrar nessa seara porque eu não sou economista. Outra perspectiva, em se tratando desta semana de 16 a 22 de março. Nós estamos vivendo, além desses 5 planetas em Capricórnio, vários outros movimentos planetários que trazem uma série de informações para a gente que são super importantes da gente tapar e entender. Vou dar uma pincelada neles. E durante a semana eu falo mais deles. Então, essa semana nós vamos ter o equinócio da primavera, o começo da primavera no hemisfério norte. É como se fosse um novo ciclo, a gente vai sair do Sol de Peixes e vai entrar no Sol em Áries, então a gente recomeça o ciclo com o equinócio da primavera no hemisfério norte, que é um sistema que vale para todos nós, hemisfério norte ou sul, porque é um sistema simbólico. Com isso, nós temos a entrada do ano novo astrológico, feliz ano novo, a entrada do Sol em Áries, como eu acabei de falar, e a entrada de Saturno em Aquário, no dia 21/3, entre o dia 21 e o dia 22. Só aí a gente vai ter uma amostra grátis. Saturno fica em Aquário até julho deste ano, ele vai dar uma amostra grátis do que ele vem aí nos ensinar e nos cobrar, porque Saturno cobra e ensina. E então, em julho, ele retorna em movimento retrógrado para Capricórnio, então ele pode acabar de arrematar alguns assuntos em Capricórnio para depois entrar em Aquário. Em Aquário, ele fala de ciência, tecnologia, vida coletiva, vida colaborativa, solidariedade, somos todos um e a gente tem que se virar, e a gente tem que se tolerar, e a gente tem que dar um jeito de viver em sociedade da melhor maneira possível. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, até o dia, ou melhor, desde o dia 18 de fevereiro, a gente está vivendo o Sol em Peixes. Então, eu diria, e aí vem uma parte bem astrológica e muito pessoal, que eu acho que a gente está vivendo o fechamento do ciclo de Peixes, e Peixes tem a ver com fantasia, com delírio, com fuga, com transcendência, com carnaval, com sonho.
com perder-se, com misturar-se, com enganar-se, porque estamos debaixo das águas de Netuno. A gente se confunde, fica tudo meio turvo, meio... Né? Cada um tem uma perspectiva diferente da coisa e eu acho que foi o que aconteceu até agora. Cada um acha que viu o coronavírus ali na frente de um jeito diferente. É, não é, pode ser, pode não ser, não, é fantasia, é delírio seu. Só que, agora, no dia 21 de março, nós entramos no Sol, que é um novo ciclo, é uma nova temporada. A temporada de um mês de Sol em Peixes, acabou o ano. Temporada do Sol em Áries, e aí a gente entra no ano novo. E em Áries, que é o signo do guerreiro, parece que, pelo menos segundo a minha perspectiva, eu acho que é finalmente quando a gente entra para lutar. Porque até então a gente não sabia onde é que a gente tinha se metido. E aí, quando a gente entra em Áries, a gente entra com todas as nossas forças para lutar, no entanto, com armas que a gente construiu, que a gente viabilizou, que a gente imaginou no nosso período de sonambulismo pisciano. Então, a gente precisa ser muito rápido, porque a gente precisa de melhores armas, conscientização, informação, ciência, tecnologia, tudo, colaboração, tudo de uma maneira reunida para a gente conseguir sair dessa enquanto coletivo. Tem várias pessoas que estão falando de deglobalização, né? É muito importante que se diga, que se fale sobre isso. Esses dias saiu um artigo do Yuval Harari, que é um dos caras que me norteia, alguns me norteiam, ele é um deles, e ele diz o seguinte, é justamente nesses momentos que as pessoas querem segregar, separar, não querem se misturar, meu país é melhor do que o seu, minha ciência é melhor do que a sua, e isso é um baita de um tiro no pé, porque a gente mora num planeta só, e um vai precisar colaborar com o outro. E essa é uma das lições de Saturno em Aquário. Então, bacana que o Yuval Harari está falando a mesma coisa que o céu está falando. Não adianta separar, não adianta segregar, não adianta dizer que um é menos do que o outro, que um é menor do que o outro. Não, estamos todos no mesmo barco, estamos à deriva enquanto estivermos com o Sol em Peixes e talvez a gente esteja um pouquinho mais lúcido com a entrada do Sol em Áries. Ok? Bom, meus amigos, eu acho que basicamente é isso que nós temos para essa segunda-feira. É uma perspectiva para os próximos tempos, para os próximos dias. Como eu disse, a gente está no ápice desse movimento, mas é um ápice de um movimento que não vai acabar daqui a agora. Ele pode simplesmente fazer eclodir alguma coisa que nós vamos ter que nos ver em longo prazo com isso tudo. Então, calma nessa hora, muita lucidez, mas muita mesmo, porque inclusive hoje Mercúrio volta para Peixes, ele estava em movimento retrógrado para Aquário, ele volta para Peixes, ele fica ali esses primeiros dias, e Mercúrio, seu planeta do raciocínio, de novo no signo das águas, no último signo das águas, a gente perde a lucidez novamente, sabe? Informação é coisa séria. E eu não gosto de me meter em política, apesar de estarmos vivendo uma situação de grave crise de liderança política no mundo. Ninguém sabe para onde vai, a gente está num barco onde ninguém sabe para onde que rema, para onde que vai. Alguns líderes mundiais estão prestando um grande desserviço à humanidade. E de repente, alguns deles simplesmente resolvem reunir pessoas, aglomeram pessoas que encostam em pessoas e tocam pessoas e falam uns com os outros, num momento onde o mundo inteiro está noutra onda. Tem gente que está nessa aqui ainda, lá atrás. Ó. É como se estivesse todo mundo no mesmo barco e essa turma daqui estivesse furando o casco do barco, que é para ver se ele afunda mais rápido. Caramba, não há o que dizer. Acorda. Acorda, cara. Tá bom? É isso, meus amigos. Espero que tudo isso nos traga lucidez. Que esses dias de casa, e nós vamos passar muito tempo em casa, e a casa, como eu venho dizendo, é a sombra de Capricórnio, tem muita coisa para resolver aqui, ó. Relações familiares, o amor, a comidinha gostosa que a tua mãe faz para você, as boas relações com os nossos velhos, com os nossos pais, com os nossos avós. É aqui que mora um pouco de fantasia, um pouco da infância, mora a memória, mora a comidinha, mora o aconchego, mora a música. Olha que bonito os italianos cantando na varanda.
É um renascer aqui em Câncer, sem sombra de dúvida. A gente tem muita coisa para resolver aqui em Câncer. Então, a gente tem nas duas esferas, na esfera privada e na esfera pública, que nós tenhamos clareza, consciência, senso de propósito e clarividência para enxergar as coisas de uma maneira mais ampla. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.